Este brasileiro está entre a vida e a morte do outro lado do mundo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele pode ser executado a qualquer momento. Muito difícil. Quem é Rodrigo Goulart? E por que ele está prestes a morrer? Qual a relação dele com Marco Archer, o primeiro brasileiro executado no exterior? Meu pedido de clemência foi negado, me encontrei no corredor da morte. Você vai ver agora imagens e depoimentos inéditos sobre a trajetória dos dois brasileiros condenados ao fuzilamento na Indonésia. Amarrado a uma cruz e ser fuzilado. A vida sem limites de Marco Archer e Rodrigo Goulart. As mordomias dentro da cadeia. Todo dia tinha uma pelada, os guardas jogavam junto com a gente. E uma entrevista exclusiva com Maria Rocio. Ela tem um filho com Rodrigo Goulart e revela segredos guardados há 21 anos. Ele era usuário, né? Ele acabou se envolvendo com gente muito grande. Boa noite. Era para ser uma viagem ao paraíso, com belas praias, lindas mulheres e muita festa. Só que esse plano acaba no corredor da morte. O motivo? Eles entraram na onda do pó. Pela primeira vez, uma equipe de jornalistas mostra cada detalhe da trajetória de dois brasileiros condenados ao fuzilamento na Indonésia. Esse é Marco Archer, morto com um tiro no peito há um mês. Bom Vivan, no Rio de Janeiro, Marco fez fama como traficante do outro lado do mundo. Seu último lance em liberdade, carregar 13 quilos de cocaína escondidos em tubos de uma asa delta. Ele pretendia faturar 3 milhões de reais. O outro brasileiro é Rodrigo Goulart. Ele pode escapar da morte se o novo laudo médico que atesta esquizofrenia for aceito pelas autoridades daquele país. Caso contrário, Rodrigo será executado nos próximos dias, também com um tiro no coração. Há 10 anos, o então jovem surfista se aventurava numa viagem sem volta, com 6 quilos de pó na bagagem. Agora, no Repórter Record Investigação. Na onda do pó, uma viagem sem volta. Duas vidas que se cruzam no corredor da morte. Rodrigo Goulart e Marco Archer. Eles sonhavam com o paraíso, mas conheceram de perto o inferno. Eles botam uma venda no teu olho, entendeu? E ser executado a tiros. Meu Deus do céu. Traficantes ou usuários? O que os levou a chegar a esse extremo? Eu estou pronto para morrer. Histórias que valeriam um roteiro de cinema. Eu despenquei do paraíso para o inferno em 2 segundos. Segredos, surpresas, descobertas. Foi feito exame de DNA, anos tentando, porque ele fazia muita viagem para surfar. Você vai agora conhecer de perto os personagens dessa trama. A gente conhecia o Rodrigo na intimidade. Um garoto que cresce tendo tudo na vida. Ele sempre foi um bom filho, nunca cometeu nenhum delito, bom amigo. Que roda o mundo sem se preocupar com dinheiro, mas que esconde algumas passagens obscuras. O filho dele não fala, né? Então eu tô aqui representando esse filho autista. Mas quem é Rodrigo Goulart, o brasileiro que encara a contagem regressiva no corredor da morte na Indonésia? Marcos achava que o Rodrigo era um frouxo, que ele era mole. Indonésia, destino paradisíaco que atrai 2 milhões de turistas todos os anos. Pessoas que vão atrás de praias deslumbrantes, paisagens de tirar o fôlego. E festas sem qualquer limite. Não tem uma vez que o nego não te ofereça êxtase. Você chega no hotel e te oferece heroína. É nesse cenário que Rodrigo sonha morar. Surfista gosta de levar uma vida mansa.
O que ele não sabe é que a viagem à Indonésia será a última de sua vida. O menino, que nasceu em Foz do Iguaçu, sempre teve uma vida confortável. O pai é médico e a mãe herdeira de uma fazenda de soja. Nunca teve problemas com dinheiro. Pouca gente conhecia o Rodrigo na intimidade. Ainda aos 9 anos de idade, Rodrigo passa por uma consulta com um neurologista. O repórter Record Investigação teve acesso exclusivo a esse laudo. Aqui o médico diz que o menino apresenta disritmia cerebral, uma espécie de epilepsia. Dona Clarice sempre esteve ao lado do filho nos melhores momentos. Eu tenho muitas saudades, sabe? Ele faz muita falta. E nos piores também. Como é que está o coração da senhora nesse momento? Muito abalado. Porque a gente sabe que o Rodrigo está praticamente no corredor da morte, né? Ainda garoto, aos 12 anos de idade, Rodrigo vê a família desmoronar. Os pais se separam. Um ano depois, começa a cheirar solventes. É a iniciação dele no mundo das drogas. Ele teve muita acesso a muita festa, muita vida boa. Renato, tio dele, conta que esse momento é muito difícil para a família. Ele se tornou um dependente químico, foi tratado, a família cuidou dele. Aos 14 anos, Rodrigo é novamente avaliado por psiquiatras. O laudo diz que ele apresenta desinteresse escolar e que usa maconha. Ainda de acordo com o documento, Rodrigo vive um ambiente de conflitos conjugais e desagregação familiar. Com 20 anos, morando com a mãe em Curitiba, ele conhece Maria em um show de rock. Ele era muito alegre, muito positivo. A cantora, 13 anos mais velha, lembra bem do sonho daquele jovem Rodrigo que ela conheceu. Pensava em ser um agrônomo, ele tinha esse sonho, né? Sonho que nunca iria se realizar. Além da faculdade de agronomia, ele também tentou estudar medicina, mas não termina nenhum dos dois cursos. A mãe facilitava muito essa coisa de viaja para cá, viaja para lá. Dona Clarice tenta então dar um novo rumo à vida do filho. Monta um restaurante em Curitiba e em seguida uma pizzaria em Florianópolis. Os negócios que o filho tentou administrar não vão para frente. Ele era usuário, né? Ele acabou se envolvendo com gente muito grande e porque ele tinha muito dinheiro, essas pessoas começaram a cercar ele. Em 1996, aos 23 anos de idade, Rodrigo é internado em uma clínica de reabilitação. Mas fica por lá apenas 2 meses. Quem decide tirar o filho da clínica antes do fim do tratamento é a própria mãe. Sem saber o que fazer para afastar o filho do vício, Dona Clarice financia as viagens dele mundo afora. Menino normal, que foi dado todas as oportunidades. É o que acontece na viagem à Indonésia em julho de 2004. Rodrigo, nessa época, morando em Florianópolis, diz à mãe que vai passar férias com 2 amigos no país asiático. Ao deixar Rodrigo no aeroporto, Dona Clarice não sabe, mas aquela será a última vez que ela vai ver o filho em liberdade. Jakarta, capital da Indonésia, é o paraíso para traficantes do mundo inteiro. Quem se arrisca a enfrentar as rígidas leis do país pode enriquecer rapidamente com a venda de cocaína. Só que Rodrigo Goulart é marinheiro de primeira viagem e não sabe o que espera do outro lado do planeta. Rodrigo não conta à mãe o que está levando na bagagem: 8 pranchas de surf recheada com 6 quilos de cocaína. A droga renderia a Rodrigo e aos amigos cerca de $200 mil. Dinheiro que ele usaria para se tentar manter por lá por algum tempo. Ele se encantou com esse mundo também. Ele achou encantador para ele.
o poder, né? Chegando a Jacarta, a surpresa. O grupo é barrado no aeroporto. Rodrigo assume a responsabilidade pela droga. Ficou nas mãos dos poderosos lá do tráfico. Foi usado. E foi usado. Mais usuário que traficante. É como os amigos definem o surfista Rodrigo Goulart. Um rapaz que confiou na sorte de principiante e se deu mal. No ano passado, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, afirmou que jamais faria concessões a traficantes. A Indonésia é hoje o maior mercado de entorpecentes do Sudeste Asiático. Cerca de 18 mil pessoas morrem todos os anos por causa das drogas. Widodo disse que no fim de 2014 tinha 64 pedidos de clemência de traficantes e que não voltaria atrás na promessa que fez quando assumiu a presidência do país. Ao ser detido, o surfista deixa para trás uma vida de praias paradisíacas, dinheiro fácil, família e um segredo que jamais contou a ninguém. O filho que teve com Maria, a cantora que conheceu no show de rock em 1995. Você guarda alguma mágoa do Rodrigo, não? Não guardo mágoa do Rodrigo. Lembranças que vão atormentar Rodrigo durante sua estadia forçada na Indonésia. A gente percebeu que ele estava realmente com uma depressão muito profunda, num estado lamentável. E ainda hoje, as mordomias do brasileiro Marco Archer dentro da cadeia. Os guardinhas levavam a gente para dar um mergulho no mar. O Marcos, ele falou que era como se fosse uma pousada, só que você não tinha a chave. Antes, nossos repórteres entrevistam com exclusividade duas pessoas que conviveram com Rodrigo Goulart e Marco Archer na prisão. Rogério Paz foi companheiro de cadeia e Fabiana, a voluntária que tenta ajudar Rodrigo a superar a depressão. Fabiana vai para o país asiático acompanhando o marido, médico da ONU. Ela trabalha como voluntária na prisão de Tangerang, para onde Rodrigo é levado. Eu não sabia bem por onde começar, né? O que você faz? Você vai para o corredor da morte, é uma coisa que ninguém foi. Você não tem um background, alguém que você possa falar, e aí, como era que você fazia? Também em Tangerang está outro brasileiro, o carioca Rogério Paz. A trajetória dele é bem parecida com a de Rodrigo. Eu nasci num berço de ouro, brincava na praia, pegava onda. Eu tinha condições de viajar para pegar um no Peru. Depois de rodar o mundo, Rogério decide morar em Bali. Cheguei em Bali e tinha tudo que eu queria. Água quente, comida de boa qualidade, barata, altas ondas, gente do mundo todo. Contei com vários amigos meus brasileiros, surfistas que moravam lá. Um dia, ao sair da praia de motocicleta, ele é parado em uma blitz da polícia. Levava no bolso 3 gramas de haxixe. Eu despenquei do paraíso para o inferno em 2 segundos. 3 gramas de haxixe na Indonésia renderam a ele 8 anos de prisão. Jamais pude imaginar que 4 cigarros de haxixe, haxixe é maconha, né? Que fosse dar qualquer coisa, mas foi um engano meu. E é nesta penitenciária, na Indonésia, que os caminhos dos brasileiros Rodrigo e Rogério se cruzam. Rodrigo é um amor de garoto, jogava futebol com a gente no time. O carioca Rogério acredita que Rodrigo foi usado como mula para transportar a cocaína. A droga em si não era nem dele. Foi alguma pessoa, algum mau caráter lá que usou o Rodrigo, que estava com a cabeça meio fora da casinha. Aí o Rodrigo vou te dar uma passagem para Bali, mais uns 5, 10 mil dólares. Leva essas pranchas aí. O tio de Rodrigo tem a mesma opinião. Ele, o tempo inteiro, demonstrando que era perseguido com o medo que ele tinha de
aparecer qualquer novidade a respeito das pessoas que o fizeram ir para a Indonésia. Rogério convive durante 6 anos com o Rodrigo na prisão e percebe como o surfista vai mudando de comportamento. Depois que ele parou de jogar futebol, não saía da cela dele, foi a melhor coisa que ele fez. Ele ficava lendo, entendeu? Vendo os filmes dele. Ele ia para a igreja, que tinha uma igrejinha lá, ele ficava rezando. A voluntária, Fabiana, lembra bem da instabilidade emocional de Rodrigo. Ele conseguia ser a pessoa mais amorosa, mais carinhosa, mais doce e afetiva do mundo e, ao mesmo tempo, em outros momentos, você encontrava uma pessoa alheia. Parecia que ele saía do ar, que ele não estava ali. Rodrigo, Rogério e Marco Archer. O brasileiro executado no mês passado também teve Tangerang como sua casa durante 10 anos. Marco tentou entrar no país com mais de 13 quilos de cocaína. O Marco era uma pessoa incrível, cara. Uma pessoa incrível. Ele, quando era da morte, ele fazia todo mundo rir, cara. Ele é um artista. Ele se fantasiava, pintava o cabelo. Assim como Rogério, Marco Archer escolhe a ilha de Bali para morar. Só não sabe que é na Indonésia que ele também vai morrer. Hoje, 13 de janeiro de 2015, o meu nome volta a circular nas notícias, na televisão e no jornal. O meu pedido de clemência foi negado, meu segundo pedido, eu me encontro no corredor da morte. Mas como essa história começa? Quem é Marco Archer? Será que ele não conhecia as leis da Indonésia? O repórter Record Investigação responde a todas essas perguntas e mostra detalhes inéditos de uma vida sem limites. Praticante de asa delta, morador de Ipanema e filho único de Dona Carolina. Ele era garotinho, um pouco mais novo que eu, gordinho. Rony conhece Marco ainda na adolescência. Playboyzinho, né? Ipanema, praia, festinha à noite. Um outro Rony também faz parte do grupinho dos Meninos do Rio. Cara, era um cara engraçado pra caramba, cara. Um cara inteligente, um cara que falava de tudo, contava piada como poucos. Marco Archer era descendente de políticos influentes do norte do país, que fundaram, nos anos 30, o primeiro jornal impresso diário de Manaus, a capital do Amazonas. Ele nasceu lá, mas cresceu e passou a adolescência aqui no Rio de Janeiro, onde recebeu dos amigos um apelido que era uma brincadeira por causa do estado de origem. Foi aqui que Curumim conheceu e se apaixonou pelo voo livre. Ele sempre estava por cima, voando por cima, e ele foi um dos primeiros a ir voar no Cristo Redentor. Teve um dia de eventos especiais que ele foi na cara e na coragem. Marco gosta de correr riscos, de romper limites. E é nesse momento que ele é apresentado ao mundo das drogas. Aqui no Rio, ele estava mudado, ele estava chato. Estava visivelmente viciado, né? Viciado ou traficante. Curumim, como ele é conhecido, leva uma vida confortável, mas escolhe abrir mão de tudo aos 17 anos de idade. É nessa época que decide rodar o mundo e vender drogas. Eu sabia que ele usava alguma coisa, mas não sabia que ele fazia transporte de droga, essas coisas. Menino esperto, logo se dá bem na nova carreira. Compra apartamentos, vive uma vida luxuosa. Não tem problemas com a polícia. Comprava na Holanda e levava para lá. Até que Marco descobre os encantos de Bali, na Indonésia. Ele teria dinheiro fácil, festas, mulheres e uma natureza exuberante. Aos 27 anos, decide se mudar para lá. Você tinha festa, você tinha onda, você tinha bebida. Os amigos contam que em Bali ele leva a vida que sempre pediu a Deus.
Ele cansou de falar isso pra mim. Rony, aqui na Indonésia eu tô seguro. A porta da minha casa não tem chave, meu carro eu deixo com a chave aberta. Até que em 2003, Marco decide voar ainda mais alto. Ele compra 13 quilos de cocaína no Peru e esconde a droga nos tubos de uma asa delta. Do Peru navega com o carregamento pelos rios da Amazônia, em um barco cheio de turistas. Marco atraca em Manaus. De lá embarca para Jacarta. Ele sai do Brasil tranquilamente, abarrotado de cocaína. Na Indonésia, ele ganharia cerca de 3 milhões de reais com a venda da droga. Mas os planos do traficante são interrompidos sem que ele coloque a mão nesse dinheiro. Ele sabia o que estava fazendo, não estou passando a mão pela cabeça por ser meu amigo. Ao desembarcar em Jacarta, os policiais desconfiam de Marco. Mesmo tentando se explicar na língua local, a Bahasa, ele não convence. Um dos policiais pede um canivete para checar o interior da asa delta. Nesse momento, Marco consegue fugir. Ele fica 15 dias circulando por ilhas do país, até que é preso. E ele estava num país que estava sob a penalidade do país, cara. Não tem o que fazer. Acaba aí a vida de glamour e de dinheiro fácil de Marco Archer. Ele sabia que o tráfico de drogas do país é punido com a pena de morte. Chega na Indonésia, está escrito lá, pena de morte para o tráfico de drogas. Em uma cadeia em Tangerang, a cerca de 20 quilômetros de Jacarta, ele começa uma nova vida, que vai durar apenas 10 anos. Eu acho que a droga, a cocaína, levou ele a fazer essa besteira. A mãe, Dona Carolina, não se conforma com o destino do filho. Eu sou mãe, é meu único filho, ele errou. Eu não quero que ele não cumpra a pena dele, mas não com a vida, é brutal, um garoto novo. Eu apelo para que me ajudem, que não deixem meu filho ser fuzilado. Em entrevista ao jornalista Renan Antunes de Oliveira, em 2005, Marco assume a sua verdadeira profissão. Diz que é traficante e que nunca teve outro emprego na vida. Fabiana, que é voluntária na cadeia, diz que Marco não estava ali por acaso. Ele era um profissional, não sei se é essa palavra, mas assim, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Tanto que ele tinha as conexões e fazia questão de manter essas conexões dentro da cadeia. Conexões que dão a ele e a todos os presos com dinheiro, uma situação bem confortável, mesmo dentro da cadeia. O Marcos parece que uma vez ele falou que era como se fosse uma pousada, só que você não tinha a chave. Com o dinheiro do tráfico, Marco paga para ter mordomias dentro da cadeia. Toma cerveja importada, usa drogas e até joga tênis. Marco Archer consegue inclusive uma namorada na prisão. É nessa penitenciária que Marco encontra o carioca Rogério. Os dois, que moravam em Bali, já se conheciam de festas, praias e de outros programas. O Marco tinha um Zodiac, um barquinho inflável, e a gente ia para o Luato pegar onda. A amizade se fortalece mesmo entre as grades. Aí a gente começou a se conhecer muito melhor, né? Aí tivemos tempo de falar de toda a minha vida, toda a vida dele. Marco e Rogério querem levar na cadeia a vida que tinham antes da prisão. Na penitenciária, as celas dão para um grande pátio gramado cheio de plantas. Ali, os presos se reúnem para tocar violão, fazem um lanchinho e descansam tomando sol. Em datas especiais, Rogério e Marco comemoram com cerveja importada bem geladinha. As celas ficam o tempo todo abertas. Os detentos circulam livremente pela prisão. Era muito humano, não existia maus tratos, gritos, humilhação. Era uma coisa muito humana mesmo, que eu acho que é muito da personalidade do povo indonésio. Mas não é o que parece. Em outras penitenciárias da Indonésia, os flagrantes impressionam.
presos armados, se drogando e dormindo no chão. Vivem na sujeira e sem nenhum cuidado. Homens que não têm condições, segundo Rogério, de pagar pelo conforto. Ao contrário dele, de Marco e de Rodrigo. Todo dia tinha uma pelada, os guardas jogavam junto com a gente. E tinha o time dos presos e o time dos guardas. Vestidos com camisetas da seleção brasileira, os detentos ganhavam sempre um prêmio quando venciam os times de outras cadeias. Os guardinhas levavam a gente para dar um mergulho no mar. Porque do muro da prisão para a praia era 50 metros. Isso que era o mais cruel, cara. Eles ficavam escutando as ondas. Futebol para alguns, tênis para outros. Sim, os prisioneiros endinheirados de Tangerang construíram uma quadra de tênis dentro da prisão. O Marco não jogava bola porque o Marco sofreu um acidente de paraglide, né, de parapente, ele se quebrou todo. Mas o Marco jogava tênis. Esse acidente, inclusive, é a justificativa de Marco para a tentativa de traficar os 13 quilos de cocaína. Ele sofreu uma queda de asa delta e ficou internado em Singapura por 2 meses. Dizia que não tinha como pagar a conta do hospital. A venda da droga pagaria a dívida. Ele vinha com aquela história de que ele sofreu um acidente, de que ele fez aquilo para pagar as despesas do acidente. E todo mundo sabia que não tinha nada a ver. Uma pessoa extrovertida que sempre quis tirar o máximo prazer da vida. Assim como o Rogério, que continua tendo uma vida mansa na prisão. Quem que trabalhava para você? É um assassinozinho lá que eu contratei para lavar minha roupa. Você lembra quanto você pagava para ele? Uma fortuna. Acho que era $1, né, por semana, $2, negócio, uma fortuna. Só que sou eu tomando uma massagem do assassinozinho lá dentro da minha cela. Pagou quanto pela massagem? As massagens eu pagava $3, $5. Não são somente os presos que facilitam a vida de quem tem dinheiro na cadeia. Os guardas também fazem parte desse esquema. Esse aqui, meus dois amigos, eles levavam cachaça para mim, compravam lá. Não só cachaça, mas droga também. O que manda é o dinheiro. Nessa foto, Marco parece bastante alterado, já sem alguns dentes. Cerveja, banho de mar, drogas e namoradas. O jornalista Renan Antunes conta que Marco mantinha uma relação com uma detenta, conhecida como Dragão de Komodo. Marco Archer fica muito próximo de Rogério, mas tem pouco contato com Rodrigo Goulart. Segundo Fabiana, eles têm perfis bem diferentes. Tudo que o Rodrigo tinha de doçura, de fofura, de meiguice, o Marcos tinha a dizer: eu sou durão, eu não preciso. Ele falava para mim: não preciso de visita, não preciso de chocolate. Marco passa boa parte do tempo nas áreas comuns da cadeia. Conversa com todo mundo. Já Rodrigo... O Rodrigo praticamente não saía da cela. Eu era o único que ia lá, ficava sentado conversando com ele. A gente falava de surf, tal. Um dia, Rodrigo e Marco cortam relações. Aí eu só sei que aconteceu uma briga entre eles, que eles pararam de se falar. Que o Rodrigo era apaixonado por gato, tinha uma coleção de gato lá na prisão. O jantar preparado por Marco seria o motivo do rompimento. Ele fez um prato de camarão. Aí chegou lá pro Rodrigo e falou: Rodrigo, olha que eu trouxe pra você esse camarão. Isso na prisão é o luxo do luxo do luxo. Quem aproveita o luxo não é Rodrigo. O Rodrigo tinha dado o camarão pros gatos. Aí os gatos estavam comendo camarão. Aí depois disso, ele falou: depois disso eles nunca mais se falaram direito. Marco vive como se não acreditasse que sua sentença seria cumprida. Até o último minuto, Marcos achou que não ia ser executado. Até o último segundo, ele achava que alguma coisa ia acontecer. Os anos passam e o jovem esportista, sempre tão preocupado com a aparência, vai sentindo o impacto do corredor da morte. Não tinha cabelo, não tinha dente. O que aconteceu? Ele era um rapaz altivo, assim, sabe, forte, saudável, estilo esportista, e de repente ele tava um trapo.
Em uma gravação telefônica, Marco desabafa. Sofrendo, eu sei que eu errei. Eu peço aí pelas autoridades do Brasil que serem pelo meu caso. Eu sei, eu estou ciente que eu cometi um erro gravíssimo, mas, enfim, eu mereço mais uma chance. Porque todo mundo erra. Meu sonho é sair daqui, voltar para o Brasil e expor meu problema aí para esses jovens que estão aí pensando em se envolver com drogas. Do outro lado do mundo, a mãe, Dona Carolina, luta para livrá-lo da morte. Apela ao governo indonésio, ao presidente Lula, à Anistia Internacional. Dona Carolina morre em 2010, antes de ver o desfecho da história do filho. No mês passado, o presidente João Widodo anunciou que Marco e outros 4 traficantes seriam fuzilados. Eu nunca acreditei que fossem executar o Marco. Eu achava que eles não iam soltar, mas eu jamais acreditei que eles iam ter a coragem de matar um brasileiro. Depois de 10 anos de prisão, o fim se aproxima para Curumim. Sou uma pessoa esperançosa e acredito mais uma vez que a minha estrela vai brilhar. Eu vou lutar até o fim, porque realmente a minha vida não pode acabar dessa maneira. De uma maneira dramática. Eu sendo fuzilado aqui na Indonésia. Quem esteve perto de viver isso sabe bem o significado da palavra liberdade. Quando você é solto, até Cilacap, que é um lugar horroroso, que é lá fora da prisão, já fica lindo. Marco não teria a mesma sorte de Rogério. Passa pela minha cabeça que eles botam uma venda no teu olho, entendeu? E ser executado a tiros. Não é com injeção, não é com nada disso. É uma maneira mesmo. Meu Deus do céu, não dá nem pra te explicar. O governo anuncia a data do fuzilamento do brasileiro. 17 de janeiro. Meu nome está na lista desses todos os primeiros que serão executados. Se você tem algum problema com a família, você não vai cometer esse erro que eu cometia. Porque aqui as coisas vão ficar muito piores. Dona Lourdes, tia dele, parente mais próxima, decide ir à Indonésia para dar adeus ao sobrinho. Ela leva na mala o último pedido que fez. Ele queria comer doce de leite. Marco está na contagem regressiva do corredor da morte. Pegaram uma pessoa assim, que nunca pegou numa arma, que nunca fez mal a ninguém, nunca deveu a ninguém, e fuzilam. Marco vive seus últimos minutos de vida na prisão de Bese, a 400 quilômetros de Jakarta. Ali espera a morte chegar. No dia 17 de janeiro, por volta das 11h30 da noite, horário de lá, Marco é levado a uma determinada área, também na ilha de Nusa-Cambangan. Holofotes iluminam o local. No meio do mato, 5 cruzes de madeira e 12 policiais esperam pelos 5 condenados daquela madrugada. A segunda cruz já tem um nome: Marco Asher. Marco faz 2 escolhas no ritual da própria morte. Prefere ser vendado e ficar em pé durante o fuzilamento. Na camiseta branca que ele usa, foi desenhada uma marca no peito para facilitar o alvo dos atiradores. São as últimas escolhas da vida dele. Cada arma está carregada com apenas uma bala. Somente 3 de um total de 12 são de verdade. O restante é de festim. Isso para que ninguém saiba quem deu o tiro fatal. À 00:30, ele leva um único tiro no peito, a uma distância entre 5 e 10 metros. É o fim da vida de Marco Asher. Curumim, que um dia voou alto, vai embora assim, e um caixão branco dentro de uma ambulância. Um surfista no corredor da morte. Rodrigo Goulart teve uma infância privilegiada. Nasceu em berço de ouro. E desde jovem viaja pelo mundo das drogas. Rodrigo Goulart queria ter uma vida de sonhos, mas acaba vivendo um grande pesadelo. O Rodrigo apresentava desde o princípio uma fragilidade emocional muito grande.
No início de sua temporada na prisão da Indonésia, em 2004, Rodrigo é outra pessoa. Se mostra simpático, tranquilo e bastante comunicativo. Ele era uma pessoa capaz de tirar a roupa do corpo por um desconhecido. Ele cuidava dos bichos, dos animais que tinham no presídio. Talvez não acreditasse que seria executado. Mas em 2005, a Justiça da Indonésia o condena à pena máxima por entrar no país com 6 quilos de cocaína. Rodrigo vai ser fuzilado. Ele se fechava e se trancava e se enchia de patuás e de fitinhas e de coisas e falava, preciso me proteger disso, eu não sei o que fazer. A partir daí, Rodrigo piora cada vez mais. Ele colocou fogo na cela, ele começava a falar frases assim, coisas assim aparentemente espirituais, coisas de outras dimensões e tal. Preocupados, em 2007, o tio dele, Renato, e a mãe, Dona Clarice, seguem para a Indonésia. Momentos de angústia muito grande, em que toda a família se preocupa. É muito difícil. Muito difícil. Encontram Rodrigo completamente alheio à realidade. Ele não está acreditando que pode ser executado a qualquer momento. A seguir, a entrevista exclusiva com Maria Rocio. Ela tem um filho com Rodrigo Goulart. Maria faz revelações surpreendentes. Por eu ser uma pessoa mais velha, ela achou que eu tinha assediado ele. Entendeu? Ele era um menino jovem e eu fiz uma coisa com o menino. Ele achou que eu dei um golpe. Né? Daqui a pouco, no Repórter Record Investigação. Maria Rocio tem um filho com Rodrigo Goulart. Ela está em silêncio há 21 anos. Agora é a primeira vez que Maria vai falar sobre uma parte da vida do ex-namorado, que sempre manteve segredo. Rodrigo Goulart, surfista, filho mimado, viajou o mundo todo. Quis deixar para trás algumas responsabilidades. Foi feito exame de DNA, anos tentando, porque ele fazia muita viagem para surfar, para pegar onda fora do país. Em entrevista exclusiva, Maria conta que o exame de DNA só foi feito porque ela acionou a justiça. Jimmy, hoje com 21 anos, é o fruto do namoro que Rodrigo teve com Maria. O filho do casal sofre de autismo. Jimmy, com 3 anos e meio para 4 anos, ele começou a entrar em estado de silêncio, assim. A ex-namorada conta que a mãe do surfista nunca aceitou o relacionamento. Ele achou que eu dei um golpe, né? Que a família tinha muito, né? O próprio Rodrigo escondia a história da família. Por causa da nossa diferença de idade e classe social, né? Também. Que ele era muito rico e eu sem condições. Esse jovem de uma família sem limites que tem que enfrentar agora o seu próprio destino. Eu sempre falava para ele, Rodrigo, fica tranquilo, a esperança é a última que morre. E ele ainda fazia piada, a esperança é a penúltima, o último serei eu. A tranquilidade que aparentou logo depois da prisão foi aos poucos cedendo espaço a uma espécie de perturbação mental. O garoto tem um problema de cabeça. Para estar ao lado do filho, Dona Clarice nunca mediu esforços. Já esteve na Indonésia 8 vezes. Na última, em agosto do ano passado, ela não gosta do que vê. Ele tinha emagrecido 15 quilos, já não queria mais nada, porque ele pedia livros e alguma coisa para ele cozinhar, ele já não queria mais nada. Do Brasil, Juliana acompanha cada detalhe da rotina do primo. O Rodrigo que a gente lembra que existia, ele está completamente debilitado. Dona Clarice diz que Rodrigo está sofrendo de esquizofrenia. A esperança é que realmente os médicos deem um laudo que ele está doente e que ele precisa de um tratamento psiquiátrico. O diagnóstico gera polêmica. Eu não conheço nenhum artigo da literatura que relacione o encarceramento
ficar numa cadeia com iniciar um episódio de esquizofrenia, um surto, que é o nome adequado. É no distúrbio mental de Rodrigo que a família hoje se agarra para tentar salvá-lo da morte. De acordo com as leis da Indonésia, nenhum prisioneiro pode ser executado se não estiver em plenas condições físicas e mentais. Falava coisas que não tinham sentido e a roupa ele já não queria, a gente mandava camisetas para ele estava maltrapilho, completamente. A mãe, Dona Clarice, faz de tudo para reverter a sentença do filho. Pede que a presidente Dilma Rousseff interfira. Pede que a ONU ajude e até mesmo o Papa Francisco. Enquanto isso, quem luta do outro lado do mundo para criar o filho é Maria. A família de Rodrigo nunca assumiu Jimmy. Ele ficou 8 anos mudo, sem falar nada. Aí que eu procurei o avô, procurei a família. Aí que eles não queriam mesmo, ainda mais sabendo que ele tinha o problema daí. No próximo bloco, o isolamento do pai de Rodrigo e como o drama do filho abala o médico Rubens Bosch Goulart. Ele ficou um período de 6 anos numa depressão profunda depois da prisão do Rodrigo. Então a própria família olha e pede a ele toda a paz, toda a tranquilidade, mas não aconselharia ele, neste momento, ir à Indonésia, pela própria saúde dele, que seria muito difícil ele resistir. Em instantes, no Repórter Record Investigação. O pai de Rodrigo é o médico Rubens Bosch Goulart. Ele mora em Imbuia, cidadezinha no interior de Santa Catarina. O médico se muda para lá assim que se separa da mulher, 30 anos atrás. Vive de maneira simples, atende no hospital público e é muito querido pela população. Eu fiz aí cesárea das minhas crianças com ele, 2 partos, né? Bom médico, ótimo médico. Ótimo, conhecido. Dr. Rubens, como é conhecido em Imbuia, não dá entrevistas sobre o filho. O Rodrigo sempre foi os olhos, a menina dos olhos do Dr. Rubens. Quando nossa equipe esteve na cidade, ele estava viajando. Os moradores dizem que a situação de Rodrigo o deixou muito abalado. Me parece que ele não gosta muito de falar no assunto. Só se vê que ele anda doente, assim, né? Com depressão. A família concorda. O drama de Rodrigo transformou o Dr. Rubens. Hoje ele não tem mais a mesma alegria que ele tinha antes. O médico de 76 anos nunca foi visitar o filho na Indonésia. Ele ficou um período de 6 anos numa depressão profunda depois da prisão do Rodrigo. Então a própria família olha e pede a ele toda a paz, toda a tranquilidade, mas não aconselharia ele, neste momento, ir à Indonésia, pela própria saúde dele, que seria muito difícil ele resistir. A família tenta dar todo o apoio ao pai de Rodrigo. Quem de perto vê uma situação dessa sabe que a pena de morte não é só para ele, né? O pai e a mãe, como imaginar um pai e a mãe receber uma notícia dessa? Jimmy, o filho de 21 anos, parece não entender o que acontece à sua volta. Mas talvez ele ainda se lembre bem de quem é Rodrigo. Me diga, eu quero o meu pai, que o meu pai tenha vida. Isso. Jimmy também quer a vida do pai dele. Mas esse desejo parece cada vez mais distante. Pode ser que falte 3 dias, pode ser que falte 1 semana para a execução dele. Dona Clarice está na Indonésia e acompanha todos os detalhes da triste história do filho. Que mãe que pode suportar a expectativa de saber que o filho pode ser executado a qualquer momento? Na última avaliação psiquiátrica pela qual passou há 13 dias, o médico da Indonésia conclui que Rodrigo apresenta transtornos mentais crônicos, característicos da esquizofrenia. Diz também que ele é bipolar. O laudo sugere que Rodrigo receba tratamento psiquiátrico imediatamente.
A documentação está lá e esperamos que isso chegue à mão das autoridades da Indonésia e eles se sensibilizem para parar a execução. Por telefone, o embaixador do Brasil na Indonésia, Paulo Alberto da Silveira Soares, disse à nossa equipe que, em conjunto com a família de Rodrigo, está empenhado para que a execução do brasileiro seja adiada. O fuzilamento está previsto para acontecer até o fim deste mês. Aqui a nossa missão é tentar que ele possa ir para o hospital. Vamos até o final. Por mais que a gente ache que a execução está perto, não vamos entregar, vamos acreditar que a gente pode conseguir. Eu ainda tenho vontade de ver o Rodrigo tratado, recuperado, falando para outros jovens que dá para viver de outro jeito. Atualmente, a Indonésia tem 133 presos no corredor da morte. 57 por tráfico de drogas, 2 por terrorismo e 74 por outros crimes. Desde que assumiu o poder no ano passado, o presidente Joko Widodo rejeitou todos os pedidos de clemência a traficantes. Para ter mais informações sobre as histórias de Marco Asher e Rodrigo Goulart, acesse o nosso portal no R7. Lá você encontra um vídeo exclusivo com os bastidores dessa reportagem. Boa noite, muito obrigado pela audiência e até o próximo Repórter Record Investigação. Até lá.